Muito bem, irmãos, abram suas Bíblias lá, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje relembraremos na sequência rigorosa, versículo a versículo. Temos feito nas séries bíblicas, e aqui não seria diferente em 2 Coríntios. Agora no capítulo 6. Esse tema que estaremos relembrando, eu já tratei em 2 ou 3 outras ocasiões aí ao longo do tempo. E fiz questão de usar o mesmo slide. Agora vai me fazer falta aquela prisilinha aqui. Um pregadorzinho. Consegue para mim, Flavão, por favor? Pregar sobre esses temas bíblicos. Obrigado. Pregar sobre esses temas, por mais que sejam bíblicos, muitos relutam em tratar esses assuntos. E eu afirmo para vocês que as muitas lutas que a gente já enfrentou ao longo desses 20 anos foi por não arredar, de pregar o que a Bíblia ensina. Seria muito mais conveniente e bem popular usar uma linguagem, mesmo que o texto diga isso ou aquilo, a gente tentar, como infelizmente muitos que estão à frente de igrejas evangélicas, amenizam as verdades bíblicas como se aquilo que Deus fala fosse mal, fosse para perseguir, fosse para humilhar. Mas a palavra de Deus, ela veio para santificar. Ela veio para santificar aquele que naturalmente, como pecador, deseja o pecado. Tentar melhorar as Escrituras é como se dissesse para Deus assim: o Senhor fez alguma coisa muito, muito radical. Então, como o Senhor não mora aqui, o Senhor mora aí, e eu não estou exagerando quando digo isso, não são poucos os que alegam que Deus, como Deus, é muito severo. Então, humanizam Jesus, botando na humanidade de Jesus capacidade até para pecar, como eu ouvi há pouco tempo atrás, que Jesus pecou, dentro de uma igreja evangélica, para eu poder, então, diminuir as verdades bíblicas, a fim de tornar, então, os princípios mais confrontadores de uma vida santificada, mais agradáveis aos ouvidos e mais conformados com o mundo. Eu penso em Jesus com 12. Jesus falou o que precisava ser falado sempre. E dos 12, um o traiu mortalmente, o outro, para crer nele, precisou tocar na ferida. Então, num grupo aqui de mais de 150, acredito que não é nenhuma normalidade termos algumas dificuldades, apesar de não serem desejadas. Mas verdades como essas aqui, lembradas pelo apóstolo Paulo, daqui, neste ponto em particular em diante, são maravilhosas se acatadas, se obedecidas. E são um peso, são um fardo, se apenas resistidas. O apóstolo Paulo ele vai terminar o capítulo 5, como vimos aí nos 2 últimos domingos, falando sobre a providência que Deus tomou para o ser humano se reconciliar com Ele, através de Jesus. Ele diz lá no capítulo 5, verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vimos aí, principalmente na semana passada, que havia na igreja de Corinto pessoas não convertidas, dentro da igreja de Corinto, talvez membros da igreja, que precisavam de salvação, precisavam reconhecer que eram pecadoras, precisavam ser reconciliadas com Deus,
Mas também haviam aqueles que eram salvos no meio da igreja, mas que o apóstolo Paulo afirma que eles precisavam crescer em unidade. Veja que disse há pouco na EBD que unidade é totalmente diferente de unanimidade. Unanimidade é quando todos pensam a mesma coisa. Isso não vai acontecer. Dentro da igreja, onde for, todos pensarem a mesma coisa é algo naturalmente, ou ter os mesmos interesses, mesmas motivações, isso naturalmente é impossível, a não ser que seja pelos regimes que a gente encontra por aí, até mesmo dentro de alguns credos religiosos. Mas unidade é extremamente bíblico. Porque a nossa unidade está fundamentada naquilo que Deus fez para nós na cruz, enviando Jesus para morrer por pecadores confessos. Então o sangue de Cristo nos traz essa unidade. E o que o apóstolo Paulo queria para os crentes reconciliados é que eles crescessem nessa unidade, e essa unidade estaria gerando maturidade espiritual. E se eles não fizessem isso, o verso 1 do capítulo 6 diz que eles teriam recebido a graça de Deus em vão. Por isso ele diz: insisto com vocês para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Terem sido salvos e não crescerem em unidade até a maturidade, esse até a maturidade, essa maturidade vai se completar somente no dia que estivermos com Cristo nos céus, uma realidade glorificada. Não pararemos de precisar amadurecer, maturar na vida cristã. Jamais estaremos prontos nesta vida por causa do pecado. Mas o processo precisa ter iniciado neste desejo de estarmos crescendo em unidade, como povo nascido de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Mas se não o fizessem assim, os crentes estariam desperdiçando a graça de Deus. Alguns crentes na igreja de Corinto, então, estavam realmente falhando nesse processo. Eles não estavam crescendo na unidade até a maturidade. Por isso, essa exortação. Mas havia um outro problema, seríssimo, em relação aos crentes coríntios, que dizia respeito diretamente a esta mesma exortação de estarem recebendo a graça de Deus em vão. E o apóstolo Paulo ele vai jogar luz sobre esse tema e na solução do problema, nos textos que estaremos lendo agora, dos versos 14 a 18 do capítulo 6 e também o versículo 1 do capítulo 7, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre crente e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Amém? Ou no temor de Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez eu te agradeço por cada um que está aqui nesta noite, que o Senhor trouxe como igreja tua para juntos te adorarmos. Eu agradeço ao Senhor e peço em nome de Jesus que a tua palavra cumpra o seu propósito. E o propósito é que sejamos unidos em Jesus Cristo pela fé, naquele que derramou o seu sangue por nós, pecadores, e amadurecidos, ó Deus, na compreensão e na prática da tua palavra. É isso que eu peço ao Senhor em nome de Jesus.
É isso que eu peço, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que nós nos vejamos aqui. A gente não fique procurando ouvir para lembrar do outro, do fulano, do ciclano, que estejamos vendo a nós mesmos. E como, ó Deus, podemos lidar com essas verdades bíblicas para a nossa vida, de maneira que Te honremos, ó Deus, com obediência, com temor, com prática de vida cristã honrosa. Ó Deus, sê conosco, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O diabo. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Eu tenho dito repetidamente que a nossa vida cristã, sem dúvida alguma, nossa prática de vida cristã, nossos relacionamentos, serão sim determinados pelo tipo de relacionamento, pela perspectiva que eu tenho quando eu contemplo Deus, como eu me vejo. Eu me vejo como um pecador que foi alcançado por graça maravilhosa, um pecador completamente incapaz, como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do peso desta morte, a lembrança, as realidades que ele sabe que é pecador, sabe o quanto ele não gosta, não tem prazer nenhum, o entristece ser pecador, mas ele olha para Cristo e vê a solução de Deus para o pecado dele. Então a percepção correta que o homem tem dele mesmo e tem de Deus faz com que ele possa ter uma vida cristã conformada com a vontade dele, e até mesmo quando está perdendo nessa batalha da vida cristã, aquele stop, aquela parada onde Deus nos para da forma como Ele quer. A percepção de quem Deus é, de quem eu sou, é mais rápida, e a confissão de pecados vem, e a restauração vem também, o recomeço vem também, a lembrança gostosa que eu fui unido a Cristo pelos vínculos da fé, eu fui unido com meu irmão pelo esse sangue de Jesus Cristo. Isso gera amadurecimento e nos faz crescer de glória em glória. Então, nesses casos, nós percebemos que a graça que nos foi concedida não foi em vão. A questão é que quando nós perdemos de vista que nós somos santuários do Deus vivo, essas verdades começam todas a ficar embaçadas pelas nossas conveniências. Que julgamos que é melhor para nós. E aquilo que julgamos que é pior para nós, não medimos esforços para então, que julgamos que é pior para nós, sem nenhum paralelo bíblico. Simplesmente porque é aquilo que eu já espiritualizei na minha cabeça, porque eu não estou entendendo o que significa ser santuário do Deus vivo, e eu começo a achar que eu posso viver uma amizade colorida, de um beijinho na boca, de vez em quando, escondido atrás da árvore com o pecado. Começamos a achar que dá. E o que é pior, começamos a achar pessoas que vão dizer para a gente que dá, envoltas numa áurea de espiritualidade. Mas o apóstolo Paulo não está usando a expressão jugo desigual de graça. Olha o que o dicionário Aurélio fala sobre a expressão jugo. Peça de madeira que prende os bois pelo pescoço e os liga ao carro, então, de boi ou ao arado. Também no campo semântico fala sobre opressão, sujeição. Uma figura apenas ilustrativa para lembrar o assunto. Está vendo essa peça de madeira aí interligando os dois bois? Estão vendo aí os meninos mais novos? Isso aí é o que se chama jugo. Recai sobre a cabeça, então, dos bois, para que eles possam, então, ali, presos um ao outro, possam carregar um carro ou um arado, um carro de boi, uma carroça. A proposta aqui, quando o apóstolo Paulo fala jugo desigual,
está ligado a algo que deveria ser nivelado. Como estamos vendo aqui, 2 bois com um pedaço de madeira, uma viga de madeira os unindo pelo pescoço. Mas quando Paulo usa a expressão jugo desigual, é a ideia de algo desnivelado. A proibição de cuidar da terra ou lavrar a terra com animais diferentes sobre o mesmo jugo, está lá em Deuteronômio 22:10. Não are a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Essa é a linguagem que foi usada pelo apóstolo Paulo, e a figura é mais ou menos essa. É botar um boi e um burrico sobre o mesmo jugo. Vai dar certo, Sidão? Vai, Dorival? Vai nada, né? Vai nada. Paulo vai então empregar essa expressão, essa linguagem, para que aqueles que o ouvem não entrem em nenhum tipo de associação, sociedade, relacionamento com o incrédulo. Porque não vai funcionar. Nesse caso aí, a probabilidade é que enquanto um puxa, o outro empaca. Mais ou menos isso, Rosa? Um tem mais força e o outro nem tanto. Então não tem como funcionar. A probabilidade de ficarem andando em círculos é enorme, se andar, né? Para algum lugar. Mas que tipo de sociedade ou associação o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele traz essa figura? Eu creio que o apóstolo Paulo estava falando tanto sobre casamento, quanto isso obviamente envolve namoro, noivado, relacionamento, como também está falando de todo tipo de sociedades ou associações, uma sociedade comercial, que não deixa de ser um tipo de casamento, né? Deixa de ser um tipo de casamento. Tenho convicção que até em nossos relacionamentos, uma frase que vocês já me ouviram falar desde sempre, que o ímpio, o que a gente procura ter num relacionamento com o ímpio a gente evangeliza. E o convertido a gente discipula. Porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Quando eu tento, então, lidar com uma pessoa que não tem a mente de Cristo, com uma mentalidade espiritual, e fazer desta pessoa o meu melhor amigo, estou fraturando, ferindo, rachando com uma série de princípios bíblicos. Por mais bem intencionados que sejam as duas partes, isso não tem como funcionar. Porque um caminha com a mente de Cristo e o outro caminha com a mente do mundo. Eu quero justificar essa minha afirmação sobre sociedade, vínculos de aliança, apenas mais uma vez com o que diz o nosso Aurélio. Olha o que o Aurélio fala sobre sociedade. Contrato consensual depende da concordância de ideias e opiniões, pelo qual 2 ou mais pessoas se obrigam a reunir esforços ou recursos para a realização de um fim comum. Então percebam que sociedade, seja ou algum tipo de aliança, sejam por afinidades, vínculos de amizade íntima, como um namoro, o casamento e sociedades comerciais, entre o crente e o não crente, caímos num problema explícito bíblico. Caímos numa pergunta que nós temos que fazê-la e respondê-la corretamente. É possível um crente no Senhor Jesus, que tem a mente de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 2,16, estar em plena concordância, como é o que diz aqui a definição do dicionário, plena concordância de ideias e de opiniões com um descrente? É possível? Responda aí, amado. Não, obviamente não é. Não estou dizendo que a pessoa é má, não. Que todo ímpio é mau, não. Que tem ímpio aí que é gente boa, trabalhador, dedicado, homem de família, mulher de família, pessoas queridas, esforçadas. Muitas referências para a gente com respeito a esforço, empenho. Mas isso não tem mérito nenhum no que diz respeito às questões salvíficas.
Nós estamos falando de coisas espirituais, coisas eternas. Nós estamos falando de coisas que acabam com o mau uso, com o ladrão roubando, ou coisas afins, coisas deste mundo. Estamos falando de coisas eternas, que o crente deveria estar ocupadíssimo com isso. E se ainda porventura a gente encontrar alguma justificativa para uma posição contrária ao que está sendo ensinado aqui no texto, basta a gente ver o que está na segunda parte do verso 16. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amados, por mais amáveis que sejam aquelas pessoas que convivam conosco em julgo desigual, Deus não irá habitá-los ou andar entre eles, como o texto diz, sem que eles antes tenham entregue suas vidas a Jesus Cristo. Eles não são ainda santuários do Deus vivo. Mas quando a minha percepção do que significa ser santuário do Deus vivo está comprometida por figuras, por alegorias ou por uma ideia meramente ilustrada e não uma realidade de que Deus precisa ser visto em mim, aí fica a interpretação do texto, obviamente, fica bem comprometida. É possível, então, meus irmãos, tomarmos uma decisão bíblica, os nossos envolvimentos com descrentes, sejam comerciais, sejam afetivos, e contar com a plena concordância de quem não tem a mente de Cristo? É possível um não crente compreender as coisas espirituais? É possível? Não é possível. Eu posso concordar com uma prática, por exemplo, temos aqui casos que oramos por famílias com maridos ou esposas, isso é uma questão de maridos não crentes, que não se importam com o fato de a esposa ir à igreja. Isso quer dizer que ele se tornou um santuário do Deus vivo? Sim ou não? Não. Então nós não podemos nos permitir enganar no princípio fundamental. O que eu entendo por ser santuário, o que significa ser santuário do Deus vivo? É alguém que um dia reconheceu que é pecador. Então os efeitos da cruz vieram todos sobre mim, então eu fui justificado, fui reconciliado, fui habitado pelo Espírito Santo de Deus e capacitado a uma vida santificada e de profunda convicção de que o Senhor Jesus Cristo virá, e eu então de glória em glória vou no processo de santificação para então estar com Ele no tempo devido na sua vinda. Eu creio que isso é uma compreensão daqui bem superficial, mas é uma compreensão básica do que significa ser santuário do Deus vivo, alguém que testemunha por ser a habitação do Espírito Santo em suas decisões, escolhas, vontades, que Deus está em sua vida, que Cristo é o seu Senhor. Obviamente, a única resposta honesta que a gente pode dar para qualquer tipo de conjectura de que é possível conviver espiritualmente num contexto de plena concordância, numa realidade de julgo desigual, a resposta bem honesta e bíblica é não. Não é possível. Deus sabe que esse tipo de associação corrompe os seus filhos. Nós vemos no contexto da saída da nação de Israel do cativeiro egípcio, quantas situações Deus exortando o povo através de Moisés para não fazer nenhum tipo de aliança, não fazer nenhum tipo de pacto na ocupação da terra com as nações vizinhas, e diz ali as bênçãos para aquele que obedece, o juízo para aquele que desobedece. Aí o povo se sentia atraído de alguma forma por alguma aliança, se sentiam inferiores militarmente por uma situação de ser invadido por alguma nação, edomitas, moabitas, aqueles filisteus. Então faziam alianças, faziam pactos, achando que Deus poderia fazer a vista grossa, e Deus ali pesava a mão, porque Deus não permite, Deus não se conforma com os nossos modismos, com as nossas espiritualizações de pecado. Deus não entra em nossas bajulações e manipulações. Pelo contrário, os versos 17 e 18 diz assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, o que está acontecendo aqui
A palavra de Deus está nos exortando à santificação. Tenho dito aqui insistentemente, sem santidade ninguém verá o Senhor. Texto de Hebreus. Somos exortados a tomar, uma vez habitados pelo Espírito de Deus, somos capacitados por Deus a tomar atitudes bíblicas. Não é rejeitar o perdido, é entender que o perdido, enquanto ele não for salvo, você não pode vincular-se com uma pessoa sem Cristo, com uma mente ainda formatada e definida por um padrão de vida moral do mundo, que o mundo que está preso no diabo, na mentira, no engano. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aí eu vou como crente, herdeiro do céu, habitado pelo Espírito Santo, e acho então que Deus diz não, e eu digo assim, dá para ser sim. Eu posso conviver com Ele, para Ele poder ver como Deus é bom. Amados, a Bíblia diz que não. O povo de Deus lá, eles julgavam que eram tão bons, tão melhores que Deus em alguns momentos, e Deus pesou a mão duramente, porque Deus sabia que, apesar de tudo que eles viram e contemplaram do Senhor, o potencial que eles tinham para se auto-enganar, para se deixar sugestionar e desobedecer descaradamente às ordens que tinham do Senhor. Então Deus disse não. O que nós somos melhores do que o povo de Israel? Em quê? Diga para mim, a nível de pecadores. Nada. Então a ordem que Deus diz para mim e para você, qual é em relação a isso? Não. Não. Não vá nessa direção. A conclusão desse chamado à santificação está no capítulo 7, verso 1. Vamos ler juntos? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amados, muitos grupos evangélicos, muitos líderes, denominações têm feito vista grossa em nome do vamos crescer a qualquer custo, Deus é amor, vamos dar beijo e abraçar, e essas coisas aí é para os fundamentalistas. Já ouviram isso? Em algum lugar? Fizeram vista grossa para o padrão de santidade que Deus estabeleceu para os nossos relacionamentos. Muitos. Por conveniência ou por ignorância, outros. Pessoas têm dado ouvidos a esses falsos ensinos. E num primeiro momento, parece até que deu certo, mas a curto prazo sofrem. A igreja sofre. A família sofre. Irmãos, como é comum encontrar pessoas que já tomaram uma decisão ao lado de Cristo Jesus, usando argumentos espirituais para tomar as decisões carnais que querem tomar obstinadamente. Como é assustadoramente comum isso. Com o argumento de evangelizar, nós vemos crentes buscando relacionamentos comerciais, afetivos, relacionamentos em julgo desigual, descaradamente, como se Deus não tivesse dito nada a respeito. E ainda afirmam que estão fazendo isso em nome de Jesus, quando na verdade estão fazendo em causa própria. Obviamente, até o momento quando as coisas começam a dar errado. Aí quando começa a dar errado, Senhor, por favor, tem misericórdia. Que drama. Eu não vou me alongar, não. Eu quero começar eu não quero, na verdade, terminar esta reflexão falando para esposas ou maridos que vivem num contexto de julgo desigual. Isso não é simples, muito pelo contrário. Talvez maridos e esposas que se converteram depois de terem se casado. Para esses, a palavra de Deus, Deus é maravilhosamente paciente e misericordioso. E Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Que o ímpio morra sem um encontro com Jesus. Deus é tão bom que nós temos o texto de 1 Coríntios 7, 12, 14. Diz assim: se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não a abandone ou não se divorcie dela.
E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não o deixe ou se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O texto não está dizendo que o seu marido será crente por osmose. Mas a Bíblia está dizendo que o seu marido ou sua esposa, vendo a sua atitude santa, vou dizer na pior das hipóteses, né? Mas é na melhor das hipóteses, eu não sei se é melhor ou se é pior. Vai ver o seu santo testemunho piedoso e sábio, até mesmo para dizer assim, mulher, ou marido, pode ir à igreja, vou ficar aqui aguardando você voltar. Ou simplesmente, nos momentos de aflição, vai procurar você para que você ore por ele ou por ela. Porque sabe que o Salvador que você busca é aquele que transforma a vida, que liberta da escravidão do medo e do pecado. Até o dia que, soberano, dentro da vontade soberana de Deus, que ele venha perceber que é o seu pecado que rompe a sua relação com Deus e, reconhecendo que é pecador, se arrepende, mas essa é a obra do Senhor, não é a nossa. Mas nesse processo, este processo de uma pessoa ainda não crente, mas que vai vendo Cristo de uma tal maneira no marido ou na esposa, que os seus hábitos vão mudando, ainda que sejam apenas comportamentais por enquanto, mas é Deus fazendo o que eu não posso fazer com as mãos. É que o que eu não posso fazer com meus argumentos bem, talvez, arrumados, mas Deus pode fazer através do testemunho fiel de uma mulher santa, de um homem santo, num relacionamento em julgo desigual. Encontre você, então, motivação bíblica para perseverar na fé, perseverar na esperança, na graça, na providência de Deus, para que através, então, do seu bom testemunho e pela vontade de Deus, seu marido ou sua esposa venham a ter um encontro real com Jesus Cristo. Temos tudo para botar nossa esperança e confiança no Senhor, mas não pense que uma pessoa é ímpia ou crente porque ela não foi boazinha ou porque não fez as coisas como Deus achava que tinha que fazer. Não há um justo sequer. Não há quem o busque, não há quem o adore, não há um justo sequer. Se pela graça nós já fomos salvos, é porque Deus decidiu, antes dos tempos eternos, separar um povo para Ele. Caso contrário, estaríamos no meio daqueles que ainda estão perdidos. A nossa posição é apenas daquele miserável, aquele mendigo que recebeu o pão primeiro. Mas ao nosso redor continua um monte de pessoas, carentes do pão que Deus pela graça já nos deu. Então, meu amado irmão, não é porque a pessoa é mal, é boa, é porque o ser humano é pecador. E se Cristo não mudar a nossa história, está perdido. Certamente a vontade desejada de Deus não é salvar o perdido através da nossa desobediência, quando a gente diz assim, não, eu vou lá para casar, vou casar com ímpio porque eu vou evangelizar. De forma alguma, a vontade desejada de Deus é que eu o desobedeça para que alguém seja salvo. Deus não precisa de mim e das minhas manobras para salvar quem Ele quer. Mas certamente Deus deseja salvar o perdido através da nossa obediência. Certamente. Não há como Deus desonrar a obediência do justo. E não há como Deus não capacitar os seus à obediência que Ele requer. Amados, o que Deus espera então daqueles que receberam Jesus como Salvador, para que a sua graça não tenha sido dispensada em vão, para aqueles que buscam o padrão de Deus para os seus relacionamentos, é que não recebam tamanho favor salvador, a capacitação do Espírito Santo, o poder que vem de Deus, não desperdice isso com carnalidades espiritualizadas, como se isso fosse possível. Cresça em unidade e maturidade. O que Deus espera é que a gente não se ponha em julgo desigual com descrentes. Testemunha, tempo e fora de tempo. Espere no Senhor, você que está aguardando aí a namorada e o namorado, espere. Espere. Deus tem aquele e aquela para você, do jeito dele, da forma dele, na hora dele. Testemunhe do Senhor a tempo e a fora de tempo. Deus porá na tua vida na hora certa aquele e aquela que Ele quer. Espere. Amém? Adolescentes, jovens. Adultos, não submetam-se à pressão econômica de que se você não fizer uma sociedade com o ímpio, porque ele tem mais dinheiro, tem poder econômico e vai poder beneficiar o seu negócio,
Não se renda. Peça a Deus sabedoria, mas não se põe em jugo desigual. E depois vai pedir bênçãos a Deus. Como? Você nas amizades. Mas eu não consigo amizade com um crente. Por que será? Será porque o meu colega crente fala coisas que eu não quero ouvir? Meu colega crente tem hábitos de crente e eu quero ter hábitos mundanos. Então eu não consigo ter colega crente. Avalie isso primeiro antes de você optar por uma amizade em jugo desigual. Porque o ímpio agir como ímpio a gente espera. Agora o crente a gente espera que haja como crente. Deus espera que você que já foi salvo pela graça, habitado pelo Espírito Santo, é um santuário do Deus vivo, haja como tal. Porque é o poder do céu que nós recebemos já para isso. Somos santuários do Deus vivo. Decida renunciar a tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito. Diga não. Diga não. Alguma paixão roubada foi legal, mas se foi roubada não vem de Deus. Espera que o Senhor tenha o amor verdadeiro, legítimo, o prazer legítimo, na forma verdadeira, a alegria verdadeira na hora certa e no tempo certo. Não ceda. Deus tem para você, Deus sempre nos surpreende, irmãos. Se sabemos esperar, Deus sempre nos surpreende. E, finalmente, busque uma vida santa em seus relacionamentos. Não divida a glória do Senhor. Que os seus relacionamentos com uma pessoa não crente sejam oportunidades de você testemunhar de Jesus Cristo. Estamos no colégio, no trabalho, na escola, faculdade, às vezes dentro de casa. Estamos com pessoas não crentes. Ame-as, mostrando o amor de Jesus. Sirva, mostrando o amor de Jesus. Se aproxime por causa do amor de Jesus. Mas amigos, biblicamente, são aqueles que aproximam um ao outro de Deus. Uma pessoa sem a mente de Cristo não tem como te aproximar de Deus. Então busque relacionamentos a partir de uma vida santificada, e não corrompendo a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu gosto dessa figura inicial. Tão bonitinhos os patinhos e os gatinhos. Mas esse cruzamento aqui não vai dar um gapato ou um pataco, sei lá como é que ficaria isso. Deus te capacita com o Espírito dele a viver como um crente, como um salvo. Se você já está num contexto de casamento, Deus provê para você esperança e coragem e poder. Se você não tem tempo de tomar decisões agora e arrepender-se e abrir mão de alguma coisa que iniciou, faça isso, Deus vai te abençoar. Mas entenda que o privilégio é ser santuário do Deus vivo. As demais atitudes são consequências da percepção correta do que é ser um santuário do Deus vivo. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Tua palavra está aqui. A gente não tem que aumentar nem diminuir. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que haja, se é necessário arrependimento, ó Deus, que haja arrependimento. Que hajam decisões que acompanhem o arrependimento. Se é coragem, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê coragem, para que possamos tomar decisões de fé que nos separam, ó Deus, de um conformismo natural com o mundo, de um evangelho fraco, sem sangue de Jesus, que está sendo pregado por aí. Que temos coragem de nos apegar às verdades que temos ouvido, que estamos ouvindo agora, e capacitados pelo Teu poder, ó Deus, tomemos decisões de fé. Sentamos nisso todo o conforto, todo o consolo, toda a paz que só pode vir, se verdadeira, só pode vir do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a apegar fortemente essa verdade gloriosa que só o Senhor pode nos dar esta posição de santuário do Deus vivo. Quem somos nós para conquistar esta posição? O mérito é o de Cristo, que foi na cruz e morreu por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver dignamente diante de uma posição tão digna, tão santa que o Senhor nos deu. Não deixa que a gente crie argumentos, tente espiritualizar a nossa carnalidade, com justificativas humanas, terrenas, como se o Senhor fosse inútil e não nos suprisse da maneira como o Senhor quer. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a ter posição firme, nos abraçarmos contigo com a Tua palavra e crer que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor nos dá para fazer, nos dá como promessas da Tua parte. O Senhor é fiel para cumprir e nos capacitar a cumprir também.
Ajuda-nos, Deus. Muito obrigado, mais uma vez, pela Tua palavra, pela vida de cada um aqui. Leva-nos em paz para casa, que a gente possa buscar, ó Deus, todo dia essa vida conformada contigo. Trata nossas mentes, corações, nos conforma ao Senhor, ó Deus, que a gente seja mais parecido contigo, não com qualquer coisa terrena que possa parecer bonitinha, espiritualizada. Se temos parecer com alguém que seja contigo, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos nisso. Quebra a nossa vaidade, quebra nosso orgulho. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, sermos homens e mulheres realmente conformados contigo. Leva-nos em paz, abençoa a nossa semana, Pai. O Senhor sabe os desafios de cada um. Supre, ensina, dá coragem, dá esperança. Eu quero lembrar bem especialmente aqui daqueles maridos não crentes, de esposas crentes e vice-versa. Ó Pai, a Tua palavra nos traz esperança. Eu peço que o Senhor dê coragem, poder do alto, capacidade espiritual para que essas mulheres que têm maridos não crentes, que pelo Teu poder, ó Deus, esses homens sejam transformados, alcançados e salvos em nome de Jesus. Se são esposas não crentes, ó Pai, que o Teu poder, pelo testemunho desses maridos, salve, transforme e liberte essas mulheres. Muito obrigado, ó Pai, porque em Ti nós temos todo o refúgio e proteção necessária. Temos a esperança. Muito obrigado. Leva-nos em paz. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração e cumprimente seu irmão antes de ir embora.